Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o mapa de ergonomia e segurança do trabalho, tá? Se vocês precisarem de apoio nessa atividade ou nas demais, nosso contato está na descrição. Em outra disciplina, em outra área também, tá? Se você esteja precisando de algum apoio, entre em contato conosco, beleza? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E é isso aí, pessoal. Vamos lá então, ó. Como sempre, vou iniciar aqui com uma contextualização inicial, fazer uma leitura, explicar os conceitos que estão sendo trazidos aqui da disciplina, que são importantes aí de fato para a prática, tá? Então a gente vai fazer uma contextualização, explicar certinho tudo que está sendo, todos os principais conceitos estão sendo abordados aí neste mapa, tá? Então olha só, o que diz aqui para nós, ó, atividade mapa. Análise integrada de riscos em um laboratório de análises clínicas. Você foi contratado como especialista em segurança do trabalho para avaliar e propor melhorias em um laboratório de análises clínicas, que atende tanto demandas hospitalares quanto ambulatórios. A direção está preocupada com a crescente ocorrência de doenças ocupacionais e quase acidentes envolvendo os profissionais da área técnica e administrativa. Após realizar uma visita técnica, você observou: técnicos manipulam reagentes químicos voláteis sem uso constante de EPI adequado. Há ruído moderado vindo de centrífugas e refrigeradores no setor técnico. Alguns trabalhadores relataram dores lombares e sensação de formigamento após turnos prolongados, especialmente nos setores de triagem e recepção. O laboratório não possui processo formal de investigação de acidentes, mesmo tendo registrado 3 incidentes no último ano, sem afastamento. Foram encontrados vestígios de mofo em paredes internas, próximo ao setor de esterilização. Com base no seu laudo, observações e relatos dos funcionários, responda. Etapa 1. A. Identifique 3 agentes ambientais presentes no ambiente de trabalho, descrito, e classifique-os em físico-químicos ou biológicos. B. Escolha um dos agentes e descreva 2 possíveis doenças ocupacionais relacionadas à sua exposição contínua. C. Apresente no mínimo 3 medidas de controle coletivas, administrativas e individuais, uma de cada, que podem ser adotadas para reduzir o risco de exposição de um agente selecionado na letra B. Então, o que ele trouxe aqui primeiro para nós, tá, pessoal? Para a gente fazer uma identificação de agentes ambientais, tá? Seja físico, químico ou biológico. E como que a gente difere esses 3 agentes aí, tá? Como que a gente vai diferir? Então, nós temos o seguinte, ó. Os agentes físicos são aqueles que estão relacionados a fatores como ruído, temperatura, radiação, entre outros, tá? Os agentes químicos são substâncias que podem ser prejudiciais à saúde, tá? Como reagentes químicos. Então a gente consegue diferir através da química mesmo, né? Então o que a gente vê lá em química? Quais reagentes são prejudiciais à saúde, né? Quais substâncias são prejudiciais à saúde lá na química? Isso a gente classifica como agente químico aqui também. E temos os agentes biológicos, que são organismos ou produtos biológicos que podem causar doenças, como vírus, bactérias, fungos e por aí vai, tá? E na B ele traz ali a questão de doenças ocupacionais relacionadas à exposição contínua a agentes químicos, tá? Então, é o seguinte, a gente vai escolher o agente químico e explicar como que ele pode causar as doenças. Então, podem estar relacionadas a doenças respiratórias, tá? Como a exposição de vapores de produtos químicos voláteis,
que vai poder causar problemas nos pulmões, nas vias respiratórias, como asma, bronquite, por aí vai. Então a gente tem também, a gente pode citar dermatite de contato, tá? Então contato repetido com esses reagentes pode causar lesões na pele, resultando também aí em irritações, alergias e por aí vai, beleza? E na C, pessoal, ele pede para a gente trazer algumas medidas de controle, tá? Então, o que seria um controle coletivo, tá? Controle coletivo são ações que envolvem mudanças no ambiente de trabalho, tá? Como, por exemplo, melhorar a ventilação, instalar exaustores para diminuir a concentração de vapores químicos. Isso é um controle coletivo, tá? Aí nós temos o controle administrativo, que são ações que envolvem a mudança nos procedimentos, tá? Então, por exemplo, reduzir o tempo de exposição dos trabalhadores a esses tipos de reagentes, tá? Que são reagentes voláteis, então a gente reduz a exposição deles. Uma carga de trabalho menor, isso é um controle administrativo. A gente vai planejar turnos para evitar longos períodos de exposição e por aí vai, tá? Tem um controle individual, que a gente fala onde a gente comenta sobre os EPIs, né? Equipamento de proteção individual. Então são medidas mais voltadas para o trabalhador indivíduo, tá? Então, como o uso de equipamentos, como eu já citei, que são luvas, aventais, máscaras, óculos e por aí vai, tá? Então, basicamente, isso que a gente vai estruturar aqui nessa etapa 1, tá? O que ele traz aqui para nós na etapa 2, pessoal? É o seguinte, ó, etapa 2. Com base nos incidentes ocorridos, proponha um plano resumido de investigação de acidentes, indicando quais recursos serão necessários, quando a investigação deve começar, quem deve participar do processo. E na B ele pede, diferencie fatores imediatos, subjacentes e latentes, usando o exemplo de um acidente com derramamento de reagente em bancada. Então, pessoal, aqui a gente vai montar um relatório, tá? A gente vai citar os recursos primeiro. Quais são os recursos necessários, né? Que são os recursos materiais, como equipamentos de medição, por exemplo, né, medidores de exposição a ruídos, e também os recursos humanos, né? Nós temos recursos materiais e recursos humanos. O que seriam recursos humanos? Equipe de segurança, técnicos, gestores e por aí vai. E aí sim, com os recursos a gente dá início à investigação. Então, a investigação deve começar assim que o acidente ocorrer, para evitar a perda de informações importantes. Então, basicamente o que ocorre em todos os casos. E todos os participantes devem se envolver, né? Equipe de segurança, trabalhador envolvido no acidente, gestores e, se necessário, né, até especialistas externos. Então, a gente tem que colocar isso no nosso plano de investigação. Todos esses detalhes aí que a gente vai estruturar também, tá? E daí ele cita na B a questão dos fatores imediatos, subjacentes e latentes, tá? Os fatores imediatos são as causas diretas e visíveis do acidente, tá? Então, a gente consegue ver ali o produto, como o derramamento ali de um reagente na bancada. Esses são fatores imediatos, tá? Os fatores subjacentes são as condições que facilitam o acidente, tá? Uma falta de treinamento, ou o uso inadequado dos EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, por aí vai. E tem os fatores latentes, que são as falhas no sistema, tá? Que permitiram que o acidente acontecesse. Então, a falta de um procedimento formal de investigação de acidente, ou até mesmo a inexistência de um plano de manutenção preventiva. Então, são os fatores latentes, beleza? Mais ou menos essa é a ideia, tá, pessoal, da etapa 2. Na etapa 3, ele pede o seguinte, ó, durante a avaliação do setor técnico do laboratório de análises clínicas, foram realizados registros dos níveis de ruído em diferentes pontos ao longo da jornada de um trabalhador,
Os dados estão no quadro a seguir. Então a gente tem tipo uma tabelinha aqui, cortou, tá, pessoal? A gente tem uma tabelinha aqui, ó, tá? Vou tentar dividir ela aqui para vocês. Ó, ela pega aqui e vai. Só corrigir aqui, a gente conseguir entender, tá? Só para ter uma noção mesmo. Então, o que significa essa tabela aqui para nós, tá? Nós temos os pontos de medição, aí ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4. E aí no ponto 1, por exemplo, ó, ele nos diz aqui que o nível de ruído é 88 dBA, que é a nossa sigla aqui, tá? Decibéis. Que é a intensidade do ruído, tá? Basicamente isso. E aí ele diz aqui, ó, que em 88 ele ficou 60 minutos. Em 91 ele ficou 90 minutos. Em 85 ele ficou 30 minutos. Em 95 ele ficou 30 minutos. Com base nisso, pessoal, a gente vai aplicar uma fórmula que eu vou trazer, tá? Uma fórmula para calcular, então, o que ele pede ali na sequência, tá? Com base nesses dados, ó, calcule o que ele pede aqui para nós, ó, calcule a dose de ruído conforme a metodologia da NR15, beleza? Calcule o nível equivalente de ruído, determine o NRRSF mínimo de um protetor auricular necessário para manter a exposição abaixo de 85 dBA. E D, com base nos resultados, indique se há necessidade de medidas adicionais de controle coletivo ou individual, tá? Então, com base nesse cálculo aqui da dose, pessoal, a gente vai conseguir trabalhar aí, fazer esses cálculos e entender, tá? Mas só para vocês entenderem melhor esses conceitos, a dose de ruído, ela é calculada para a gente avaliar, principalmente, né, o risco de danos auditivos. Então, algum problema grave aí que pode ser gerado até o pior dos casos aí, a surdez, né? Então, a gente vai aplicar uma fórmula ali, basicamente ali, dose de ruído, né, vai ser igual ao nível de ruído sobre o limite de exposição àquele determinado grau ali, àquela determinada intensidade. Tá? A gente vai aplicar uma fórmula certinha. E o que seria o leque, né? Que é o nível equivalente de ruído, a letra B. O nível equivalente de ruído é o nível de ruído médio ponderado ao longo do tempo. Então, a gente vai utilizar, fazer uma média ponderada ali para ver, por exemplo, deu uma média de 86. Então, durante todo esse período que ele estava trabalhando, com essas oscilações aqui, ó, com essas oscilações que nós estávamos tendo aqui, então ele ficou aqui, ó, por exemplo, ele ficou 60 minutos a 88, 90 minutos a 91, 30 minutos a 85 e a 95. Então, eu vou encontrar uma média, vou chutar aqui, tá? Deu 87. Então, uma média ponderada que a gente vai encontrar, tá, pessoal? Significa que em todo esse tempo de trabalho, ó, 60 mais 90 mais 30 mais 30, vai dar 3 horas e meia de trabalho. Então, significa que em 3 horas e meia de trabalho, é o equivalente a ele ter ficado sujeito a essa intensidade aqui, ó, uma média. Tá? Essa é a lógica aqui da nossa letra B, tá, pessoal? Que ele está pedindo aqui. É isso que a gente consegue interpretar fazendo o cálculo do nível equivalente de ruído, beleza? Aí na C, pessoal, ele pede o seguinte, ó, esse NRRSF.
é do protetor auricular. Ele vai indicar, pessoal, a eficiência de um protetor auricular, tá? Então, com base nos resultados dos cálculos anteriores, nós vamos calcular qual que é o protetor necessário para reduzir o nível de exposição abaixo de 85 decibéis. Então, que nem eu falei, olha só, seguindo a linha aqui, ó. Supondo que eu encontrei esse valor aqui, ó, essa média ponderada. Aí eu vou utilizar um mecanismo que seria o protetor auricular aqui, certo? Qual que é o protetor que eu devo utilizar para que a sensação que ele sinta seja isso aqui, ó? Uma intensidade abaixo de 85 decibéis, ao invés de 87. A gente vai procurar o protetor auricular correto. Então, é para isso que a gente vai determinar esse índice aí na letra C, tá? E na D, pessoal, as medidas de controle, né? Que a gente vai adotar aí para então deixar de acordo com a norma, né? Para que o trabalhador trabalhe de acordo com a norma. Então, como o próprio protetor auricular é uma medida de controle, a gente vai ver se a gente vai adicionar mais algumas, né? Seja de controle coletivo ou controle individual, conforme eu estava explicando. O protetor auricular é uma medida de controle individual, beleza? Seguindo então, pessoal, ó, nós temos a etapa 4 aqui, tá? Ó. Ele diz o seguinte: com base nas queixas de dor e formigamento relatadas, A. Indique 2 fatores ergonômicos que podem estar contribuindo para esse quadro. B. Cite 2 adaptações práticas que podem ser feitas no posto de trabalho para minimizar os efeitos relatados. C. Justifique a importância de se realizar uma análise ergonômica do trabalho nesse cenário. Então, olha só, pessoal, o que são os fatores ergonômicos, tá? Então, eu vou explicar aqui 2 fatores que podem estar causando desconforto, como, por exemplo, uma postura inadequada. Então, se o trabalhador ele se mantém em uma postura inadequada ou desconfortável durante longos períodos, isso vai causar dores nas costas, certo? Isso é fato. Esse é um fator ergonômico, tá? Outro fator, movimentos repetitivos. Então, movimentos repetitivos, como a manipulação de materiais durante todo o turno, vai gerar problemas aí, como a gente já leu ali, né? Problemas de formigamento, tá? Então, esses são alguns fatores ergonômicos. E na B, ele pede para a gente fazer algumas adaptações práticas, tá? Então, por exemplo, para postura inadequada, cadeiras ergonômicas. Então, a gente vai ajustar a altura e o apoio da lombar nas cadeiras, tá? Para justamente melhorar a postura. Movimentos muito repetitivos, a gente vai melhorar a questão do intervalo de descanso. A gente vai incluir pausas regulares descritas pelas normas para que os trabalhadores possam descansar, alongar e tudo mais, tá? E no fim aqui, pessoal, na C ele pede pra gente a gente vai estruturar isso bem melhor, tá? Tô trazendo aqui algumas ideias iniciais só. A gente vai estruturar isso aí bem certinho para montar um relatório robusto. Na C ele pede que justifique a importância de se realizar uma análise ergonômica nesse cenário. Então, tudo que a gente já explicou aqui, né, pessoal, a gente veio trazendo, deu para entender qual que é a importância, né, para a saúde, para a longevidade do negócio, para a paz do trabalhador, também de quem contrata, né? Porque se o trabalhador está bem, com saúde, trabalhando bem, em paz, de forma tranquila, quem ganha também é o dono da empresa, né? Então é bom para todo mundo. Então é justamente essa a importância da análise ergonômica, né? Ela vai ajudar a identificar e corrigir problemas ergonômicos no posto de trabalho. Então vai evitar lesões, melhorar a saúde, a produtividade dos trabalhadores. Então é extremamente importante para que eles estejam de acordo com as normas, que sejam ajustados de fato aí, de forma que minimize os riscos das doenças ocupacionais que nós chamamos aqui na literatura, tá?
Então, basicamente, é toda essa ideia aí, pessoal.